Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Vanille Matos, atuo na construção aí há 12 anos e fazendo técnico em edificações. Aqui já perto de terminar, venho trazer assuntos relevantes voltados à área da construção, de residências, pontos comerciais e também alguns assuntos nos edifícios. Espero que você goste e vou aqui para a tela do meu computador. E o assunto que eu vou abordar hoje é sobre revestimento. Se você quer saber o que é o revestimento, quais são os tipos de revestimento e no que ele é aplicado, você vai saber agora. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Vanille Matos, atuo na construção aí há 12 anos e fazendo técnico em edificações. Aqui já perto de terminar, venho trazer assuntos relevantes voltados à área da construção, de residências, pontos comerciais e também alguns assuntos nos edifícios. Espero que você goste e vou aqui para a tela do meu computador. E o assunto que eu vou abordar hoje é sobre revestimento. Se você quer saber o que é o revestimento, quais são os tipos de revestimento e no que ele é aplicado, você vai saber agora. Vamos falar vários tipos de revestimentos. Quais são os tipos de revestimentos? Os revestimentos se dividem em argamassados e não argamassados. Nesse segundo grupo, pode ser incluída uma vasta gama de materiais, sendo os revestimentos cerâmicos os de uso mais comum: pisos, azulejos e porcelanatos. São as classificações dos revestimentos cerâmicos e é preciso identificar as propriedades deles no momento da compra para evitar problemas e incômodos futuros. Existem diversos materiais utilizados como revestimento na construção civil. A escolha deles varia principalmente conforme o gosto do proprietário, a facilidade de manutenção, o custo-benefício e as propriedades de cada material. A seguir é apresentado um fluxograma com as classificações dos revestimentos, se argamassados ou não argamassados. Os argamassados se referem ao chapisco, embolso e reboco, que são um tipo de trabalho que faz o uso da argamassa, ou como todos conhecem, que é a massa feita de cimento Portland, que é o cimento, areia. Então são constituídos de argamassado. Chapisco, que é aquela nata, aquela argamassa nata de areia e cimento, onde ele é jogado sobre a parede virgem ou substrato, melhor dizendo, para aumentar a aderência desse mesmo. O embolso é um trabalho que vem para irregularizar os defeitos na parede, no substrato. E o reembolso é aquela planicidade que dá o acabamento da parede, usando a parede como exemplo, para assim vir com a aplicação das pinturas, do revestimento cerâmicos e entre outros. E os não argamassados são aqueles que são naturais, uns vêm da natureza, outros fabricados, como pedra, madeira, plásticos, papel de parede e revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico são eles piso, azulejo e porcelanatos. Suas especificações estão
nas propriedades da NBR 13.818, ABNT 1997. E o que deve se levar em conta é a resistência à abrasão, que é o tráfico de pessoas, resistência química, que é produtos, alguns produtos, ácido, que a gente é mais encontrado nas indústrias, mas em residência também é usado alguns produtos químicos para fazer a limpeza no chão e acaba, sem saber, danificando as pedras, trazendo manchas e outros tipos de reações. E física, que é o trabalho que a gente faz em cima dela, às vezes cai alguma coisa em cima das pedras, então isso é a resistência física, que ela precisa resistir. A absorção de água em lugares úmidos, para que não venha a criar aquelas manchas indesejadas. Resistência mecânica, certo? A resistência mecânica, ela tem que resistir todo o trabalho feito sobre ela, arrastar mesas, por exemplo, cadeiras, e outras coisas que viemos fazer sobre a pedra. E a aderência, ela tem que aderir perfeitamente ao lugar que está sendo colocado, certo? Para que não venha saltar depois de algum tempo, principalmente quando há uma ação intensa do sol, que a gente não vê, mas criar dilatação das pedras. Então, quando ela tem uma boa aderência, ela se afirma ao local onde foi colocado. Revestimentos são usados na aplicação de materiais para proteção e acabamento sobre a vedação ou a estrutura de uma edificação. A vedação está se relacionada às paredes. Então nós entendemos que a parede já não tem função estrutural, mas as pedras são colocadas tanto nas partes de vedação como nas partes estruturais, pilares, correntes, lajes, certo? Ou seja, eles são a camada externa que cobre a alvenaria. Nas edificações há 3 tipos de revestimentos: revestimento de parede, revestimento de piso e revestimento de teto ou forro. Os revestimentos têm por finalidade argamassados, são os procedimentos tradicionais da aplicação de argamassa, que é massa, sobre as alvenarias e estruturas. Eles atuam como camada de proteção contra a infiltração de água, de chuva, ou simplesmente como acabamento. Dividem-se em 3 camadas: chapisco, embolso e reboco. Já os revestimentos não argamassados são revestimentos de parede constituídos por elementos naturais ou artificiais, assentados sobre o embolso de regularização, com argamassa colante ou estruturas especiais de fixação. Esses produtos têm procedimentos de assentamento ou fixação específicos, segundo as características de seus elementos. Entre os mais utilizados estão revestimento cerâmico, revestimento de pastilha de porcelana, que são aquelas pastilhas quadriculadas, miúdas, sempre mais encontrado em pontos comerciais, na frente de um comércio. Revestimento de pedras naturais é difícil de se encontrar, mas ainda é usado, pedra mesmo natural, que tem uma boa estética. Revestimento de mármores e granitos polidos, revestimento de madeira. O revestimento tradicional de parede interna possui 5 camadas tradicionais. A seguir você pode conhecer quais são elas. O primeiro substrato ou base, revestimento argamassado, é o componente de sustentação dos revestimentos. Então esse substrato está se falando da parede de broco, de tijolo. Então ele também é chamado de revestimento, ou seja, o revestimento ele não se aplica só um revestimento porque está colocando pedra cerâmica na parede. Ele também, o revestimento não se entende como um reboco. O revestimento se entende um todo de revestir. Você pode revestir até um móvel dentro de sua casa. Você está se falando de revestimento e você está usando um produto que faz esse tipo de trabalho.
Então revestimento é um todo. Como também a palavra piso. Piso não está se falando só do piso cerâmico, aquelas placas que a gente vê aí com toda a sua beleza. Mas o piso está se falando tudo aquilo que você anda, tudo aquilo que você pisa. Rua, asfalto, calçada, tudo é piso. Então, o primeiro é o substrato como revestimento. Paredes, muro, podendo ser constituídos de tijolos, bloco de cimento ou pedra, de acordo com as exigências da obra e do proprietário, ou seja, as paredes podem ser feitas de bloco, de tijolo, de pedras, certo? O segundo é o chapisco, que nós já falamos, e eu quero ganhar tempo aqui para não ficar muito longo. O embolso, né, que é o terceiro, nós já entendemos, que é uma argamassa intermediária. E tem o reboco. Que a gente usa. O quarto é a argamassa colante. Revestimento não argamassado. De acordo com a ABNT-NBR 13.755/2017, é uma mistura constituída de aglomerantes hidráulicos, agregados minerais e aditivos. Possibilita, quando preparada em obra, com adição exclusiva de água, a formação de uma pasta viscosa, plástica e aderente. Quando a gente faz a mistura com a água, ou um cimento, uma argamassa, você sabe que cria uma pasta colante. Então vamos lá. Revestimento cerâmico, revestimento não argamassado. Segundo a ABNT-NBR 13.816/1997, placas cerâmicas para revestimentos são definidas como material composto de argila e outras matérias-primas inorgânicas, geralmente utilizadas para revestir pisos e paredes, são conformadas por extrusão ou por prensagem, podendo também ser conformada por outros processos. Aqui nós encontramos alguns exemplos. Aqui está a parede de bloco, de tijolo ou de pedra. Tijolo, bloco, consegue perceber aqui. Depois vem o chapisco, o embolso e reboco, argamassa colante e o revestimento. Então, tudo que está se falando de revestimento se aplica a essa imagem, que cada um deles tem a sua trabalhabilidade, tem suas aplicações diferentes. Então, está aqui resumindo tudo do que se aplica ao revestimento. Tipos de materiais para revestimento. Após a conclusão da terceira etapa de execução dos revestimentos, você pode aplicar diferentes materiais sobre a superfície, a fim de melhorar a aparência ou o acabamento. Existem várias opções de revestimento na construção civil. A seguir você pode conhecer alguns deles. Pedras são rochas preparadas para a construção civil, sendo muito utilizadas nos revestimentos de calçadas e parede. Às vezes também em cais, à beira-mar, também é usada bastante as pedras. Aqui onde eu moro também tem muito no cais, porque aqui eu moro em um lugar marítimo, de ilha, então tem que conter, a força da água. Então é feita com essas pedras. Como um exemplo, você pode considerar a pedra Miracema, as placas drenantes, o calcário, o basalto, os arenitos, entre outras. Pedras de mármore ou granito são algumas das pedras mais conhecidas e utilizadas como piso, revestimento de parede, soleira, pingadeira, tampos de pia, cozinha, banheiro, lavanderia, entre outros. Pedras artificiais existem no mercado. Algumas pedras com mistura de outros materiais, como mármore gris,
pó de mármore e vidro. O manogrês, pó de mármore e vidro, porém com nanotecnologia. E o silestone, pó de quartzo com aditivos. A argamassa de revestimento, muito usada como massa corrida a fim de nivelar a superfície. Piso laminado e vinílico é um tipo de piso que ele tem sua estrutura como plástico. Ao mesmo tempo a gente entende ele como plástico emborrachado, mas ele é muito fino, é 1 milímetro, né, a espessura deles. Você pode colocar ele em qualquer lugar e ele é bastante excelente devido a uma troca de piso cerâmico do chão de sua casa, pois já tem muito tempo ali e você não quer ter a trabalhabilidade de quebrar tudo, sujar tudo, criar entulho, ter que suspender a porta porque vai ficar pegando, porque você vai trocar o piso. E esse piso vinílico, ele é um forro, um tapete que você cola ele ali no chão e vai colando ali. Assim, uma coisa, o ponto negativo que ele tem é por ele não ter brilho, ele é fosco, e desenho, ele não tem variedade de desenho, certo? Então, muitas das vezes, a rejeição das pessoas por causa disso. E o laminado é quase a mesma coisa de um vinílico, só que ele traz lâmina na sua estrutura para fazer a união com a outras placas, uma lâmina como se fosse uma gilete, para fazer o encaixe perfeito de uma peça com a outra, mas ambos são colados perfeitamente e depois secado e pode transitar e ficar feliz para sempre. Vidros, todos nós sabemos, gesso também. O gesso pode ser aplicado em divisórias, né? A gente pode usar a parede para dividir cômodo dentro de uma casa, como ornamentos, forros também no teto, ou uma parede, detalhes construtivos, entre outros, né? Então, papel de parede também, que está chegando no mercado aí com tudo. A tinta, madeira possui diversas aplicabilidades, sendo considerado um material nobre. Laminado plástico, aplicado em móveis, paredes, detalhes, divisórias, portas, sanitários, entre outros. Refratário cerâmico, existem várias variações de acordo com queima, composição, compactação, tipo de esmalte, acabamento e tipo de junta. O piso cerâmico refratário, ele foi fabricado para resistir a altas temperaturas, como forno industrial, caldeiraria. Então, são placas cerâmicas para lugares extremamente específicos para alta temperatura. Então, a sua composição faz com que ela resista a graus Celsius. Então, chama-se de cerâmica refratária. A escolha do melhor tipo de revestimento deve levar em consideração, além do gosto pessoal do proprietário do imóvel, o custo-benefício, o fator estético e, principalmente, o desempenho técnico necessário para cada local. No Brasil, seja pela abundância de matérias-primas ou pela herança cultural portuguesa, que levou o país o gosto por azulejos, o uso de revestimento cerâmico se tornou um costume corrente. O Brasil é um dos grandes protagonistas internacionais do setor de revestimento cerâmico, ocupando em 2015, a segunda colocação no ranking mundial de produção e consumo, com exportação para mais de 110 países em todos os continentes. Olha que bacana. Isso se deve principalmente à qualidade dos materiais e à sua estética. Se no passado as placas cerâmicas estavam restritas às áreas úmidas de uma construção, atualmente são encontradas nos mais diferentes ambientes, como residências, escritórios, indústria, áreas externas, incluindo amplas fachadas. O mercado oferece uma imensa variedade de formatos, cores, texturas e acabamentos superficiais. O revestimento cerâmico,
Agora você irá conhecer com maior ênfase os revestimentos cerâmicos. Eles são o tipo de revestimento mais utilizado, sendo seu uso bastante difundido. Isso ocorre principalmente pelas seguintes características: durabilidade. A maior parte dos revestimentos cerâmicos possui alta resistência à degradação das placas cerâmicas contra a ação de agentes agressivos ambientais, chuva, vento, calor. Facilidade de limpeza e higienização. Impermeabilidade quando bem instalado devido à sua baixa porosidade, impedindo a formação de patogênias na edificação. Manutenção da aparência do material, mesmo após muito tempo de uso. Se o material for de boa qualidade, conforto térmico e acústico apresentados por algumas cerâmicas, segurança contra o fogo, valorização econômica de acordo com o tipo de cerâmica utilizada, se pode valorizar ou não o imóvel. Você usando o material correto, você pode valorizar muito mais o seu imóvel, sua casa, o seu comércio. Os revestimentos cerâmicos são produzidos industrializados, cujo processo de fabricação é bastante controlado. Existem grande atenção quanto à composição da massa, que utiliza argilas, filitos, talcos, feldspatos, glaze, areias, quartzo, até a classificação final do material. A classificação dos revestimentos cerâmicos. Entre as principais classificações de revestimentos cerâmicos, você encontra pisos. Podem ser usados tanto internamente como externamente, a fim de evitar problemas. A escolha do tipo de cerâmica que será utilizada deve levar em conta a resistência à abrasão, relacionada ao tráfego de pessoas, carro, resistência à ruptura, carga a que o piso será submetido, possibilidade de impacto, coeficiente de atrito, em função do escorregamento do chão. E por fim, resistência às manchas e facilidade de limpeza. O azulejo compreende o fornecimento e o assentamento de azulejo, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas de porcelana e praquetas de laminados cerâmicos para compor os revestimentos de parede. Podem ser utilizados tanto internamente como externamente. Tem o porcelanato, caracterizado pelo seu modo de produção, podem ser usados tanto interna quanto externamente. E ele pode ser usado em qualquer área, úmida, qualquer área, mas tudo tem suas especificações corretas. Então o porcelanato tem 3 características: o polido, o acetinado e o esmaltado. O polido é o tipo mais comum desse revestimento. Esse modelo de revestimento é caracterizado pelo seu brilho intenso. O acetinado possui um acabamento com menos brilho, sendo menos cansativo à vista, deixando o ambiente aconchegante. É ideal para salas e quartos. E o esmaltado, tipo de porcelanato que recebe uma camada de esmalte por cima do revestimento, apresenta textura lisa, brilhante ou malte. As principais propriedades dos refratários cerâmicos. Quando você for escolher revestimentos cerâmicos, precisa ficar atento a alguns detalhes da propriedade das peças. Toda cerâmica é classificada segundo uma escala de resistência à abrasão. Essa escala define a resistência que a cerâmica oferece ao desgaste provocado pelo tráfego de pessoas. Produtos cerâmicos devem atender às prescrições estabelecidas pela norma técnica ABNT-NBR 13.818 e 1997, que fixa, entre outros itens, as características exigíveis para a fabricação, marcação e declarações em catálogos de placas cerâmicas para revestimentos.
A seguir, pode ver a definição das classes de resistência. Pronto, isso aqui também é top, muito interessante. Muitos passam batido concernente o assentamento cerâmico. Então, muitos conhecem o tipo A, compra piso tipo A, e mesmo assim, com o tempo, ela encontra futuramente patologia nas pedras, como mancha, rachadura, fica oco, se salta. Então, tem um motivo por que isso acontece. A primeira explicação que eu vou lhe dizer é sobre o P0. Tem um P1, P2, P3, P4, P5, tem um P0. O zero produto é recomendado somente para uso em parede. O P1 produto pode ser utilizado em banheiro, residências que não tenham porta externa, com movimento baixo de pessoas e sem sujeira abrasiva. O P2 o produto pode ser utilizado em banheiro e dormitórios residenciais que não tenham porta externa nem sujeira abrasiva e onde há movimento moderado de pessoas. O P3 o produto pode ser utilizado em todas as dependências residenciais sem portas externas. O P4 o produto pode ser utilizado em todas as dependências residenciais e pequenos ambientes comerciais que não tenham porta externa, como salas comerciais de shopping ou galeria. Pode ter porta externa, porém com pouca sujeira abrasiva. O P5 o produto pode ser utilizado em todas as dependências residenciais, comerciais e em algumas dependências industriais. A ABNT NBR 13.818, em 1997, classifica ainda os revestimentos cerâmicos de acordo com suas classes de uso, que é a classe A alta, a classe B média e a classe C baixa. Então, entendemos aqui sobre essas classificações que falam a nível de resistência e porosidade da pedra. A absorção de água é uma propriedade da placa cerâmica e está diretamente relacionada com a porosidade da peça. Outras características como resistência mecânica, resistência ao impacto, resistência ao gelo, resistência química, resistência associadas com a absorção de água. Outra propriedade importante é relacionada à aderência. Ela indica se os revestimentos cerâmicos se mantém fixo ao substrato, pois surgem várias tensões normais e tangentes no contato da base com o revestimento. Para que o revestimento cerâmico fique fixo à base, ele depende de vários fatores: as propriedades da argamassa, os procedimentos de sua execução, a sua natureza, as propriedades da base e a limpeza da superfície. Você deve analisar cada uma das propriedades dos revestimentos cerâmicos de acordo com a realidade do local onde serão instaladas, para não haver problemas futuros. Também é imprescindível consultar as marcas disponíveis no mercado, verificar se possuem credibilidade e analisar as classes no rótulo do produto. Então, é bacana que você saiba tudo isso sobre as peças cerâmicas, certo? Para que você não faça uma má compra por falta de conhecimento e de entendimento. E dói na gente fazer um alto investimento e depois, com o tempo, você tem que fazer manutenção ou trocar todas as pedras cerâmicas, sendo que você já tinha gastado tanto para fazer isso, e agora, depois de 4, 5 anos, que é o tempo que elas começam a apresentar defeitos, patologias, e depois tem que trocar tudo de novo. Então, você aprendendo sobre essas coisas te gera muito custo, te gera dinheiro, economiza dinheiro. Ninguém quer comprar algo para depois ter que comprar de novo. Ninguém quer ter prejuízo, certo? Então, tá aí as informações
Aqui são algumas capeadas que eu dei em relação ao revestimento, para nós entender que tem que ser chapiscado, tem que levantar uma parede bem aprumada, alinhada, nivelada, certo? Tem muita coisa, muita. Cada uma dessas etapas aí apresenta uma variedade de conteúdo que não dá para falar tudo aqui. Então, assim, tem o meu Instagram, Facebook, aqui no YouTube, você seguir aí para que a gente possa estar se interagindo, aprendendo mais informações, para que a gente não venha a ter prejuízo, né? Então, siga, compartilhe e assine o sininho para que a gente possa estar conectados. Valeu!